Meu nome é Shawn. Já faz 3 anos que sou recepcionista de cinema. O cinema que trabalho tem regras que você nunca deve quebrar. Não se quiser viver. Se você está perdido aqui, provavelmente deve assistir todas as outras partes antes de ver essa última. Caminhar para o trabalho ontem foi a coisa mais difícil que já fiz. Ansiedade e medo misturaram-se dentro de mim. A recomendação de David para descansar e dormir provou ser impossível de obedecer, e eu passei a noite toda temendo o que viria pela manhã. Quando vim trabalhar, encontrei o cinema vazio. Uma placa na entrada anunciava: fechado temporariamente devido ao mau funcionamento do equipamento. David já estava lá, sentado em seu escritório escuro, olhando para a parede em silêncio. Eu entrei e parei na porta. Não tive coragem de interromper seu pensamento. Eventualmente, ele olhou para mim. "Shawn", ele disse. "Sinto muito, minha mente estava em outro lugar." Ele levantou-se e se aproximou de mim. "Você disse que iríamos quebrar as regras hoje?" Eu disse. "Sim, regras 10 e 11. Regra número 10. Se você encontrar um livro encadernado em couro preto, não abra. O livro negro, como gostávamos de chamá-lo. Eu o via em quase todos os turnos, e superar a necessidade de abri-lo foi uma das primeiras coisas que aprendi a fazer nesse trabalho. Ninguém sabia o que havia dentro daquelas páginas amareladas e antigas. Ele se move e muda de lugar misteriosamente, no canto do depósito, em uma sala ou no escritório, e depois deitado na mesa de David, como se sempre tivesse estado lá. Nunca tínhamos visto David abri-lo. Parece que eu veria isso agora. Demoramos muito para encontrar o livro. Depois de revistar o escritório, o saguão e as salas, voltamos sem achá-lo. Encontramos horas depois em um dos armários de David. São páginas de aparência antiga, amareladas pelo tempo. Estalaram quando ele as abriu com cautela. De onde eu estava, não conseguia ver as palavras. Me movi para olhar para elas por cima do ombro de David, mas ele fechou o livro. "Ainda não, Shawn. Já", ele disse. "David, eu não sei nada sobre o que está acontecendo. Não sei o que vamos fazer hoje aqui ou por que estamos quebrando 2 de nossas regras. Não espero que você me diga tudo, mas você tem que me falar pelo menos alguma coisa." David sorriu ironicamente. Houve um segundo de silêncio. "Você tá certo, Shawn. Você merece saber uma coisa. Desculpa, depois de 15 anos nesse trabalho, você começa a se acostumar a não contar pra ninguém mais do que o necessário. Sabe como é, né? Bom, há 13 anos cometi um erro. A sala 3 me enganou, usando o meu afeto por alguém próximo a mim. Abri a sala e quase trouxe um desastre para todos nós. É irônico, apenas o sacrifício da pessoa que pensei estar salvando ajudou a retardar o desastre." "Como assim retardar?" perguntei. Shawn, eu pedi um tempo. Ontem esse tempo acabou. A menos que façamos algo, a sala 3 nem precisará mais de ninguém para abri-la. Ela vai abrir sozinha, e eu não posso permitir isso." "E o livro? É o quê?" "Eu acho que você pode chamar de uma espécie de manual. As regras desse cinema estão todas aqui." Ele olhou para as páginas novamente. Até que fiquei conformado com o que ele falou. David virou algumas páginas, examinando o seu conteúdo, antes de apontar para um pedaço da página e sorrir para si mesmo. "Shawn, eu vou ter que pedir para você sair da sala um pouco, só um pouco. Isso não deve demorar." Hesitei, mas obedeci. Parado na frente da sala, pude ver a sombra de David nas cortinas fechadas da janela de seu escritório enquanto ele se movia. De repente, outra sombra surgiu atrás dele. Ele deu a volta, até que eles ficaram cara a cara. Chegou mais uma pessoa, e depois outra. Vozes abafadas vindas de lá. David parecia decidido pelo seu tom.
As vozes em resposta, muitas falando umas sobre as outras ao mesmo tempo, eram sussurros. As sombras se reuniram em torno de David. Ele ficou imóvel, as mãos para os lados. As sombras então saltaram. Elas entraram nele, fundindo-se com as sombras de David, e desapareceram. Sem esperar por um comando, corri para o escritório. Bati na porta. David estava de pé à mesa, recostado, cansado e com falta de ar, mas saiu ileso. Que diabos aconteceu? Eu perguntei. E quem eram essas coisas? David riu para si mesmo. Então, Shaw, eu acho que você pode chamá-los de mensageiros ou feitores. Cara, pelo amor de Deus, poderia não falar em enigmas uma única vez? Eu disse, desesperado por respostas. Eu chamei algo que não deveria ser chamado, Shaw. Mas esse é um dia difícil e tempos de desespero pedem medidas desesperadas. Vamos, ela deve chegar em breve e eu não posso deixá-la esperando. David passou por mim, ainda carregando o livro preto. Depois de um segundo, seguia em total frustração por ainda não entender nada. Abrindo a porta do escritório, vi do que ele estava falando. Regra número 11. A senhora de preto. Se uma mulher de preto lhe oferecer uma bebida, não aceite. Uma mulher estava diante de nós. Ela era alta, mais alta do que qualquer ser humano, e seu rosto pálido contrastava com seu cabelo escuro e profundo. Ela usava um vestido esvoaçante preto meia-noite. Em suas mãos estava uma taça de madeira entalhada. Eu tinha encontrado a senhora de preto antes. Ela, ou aquilo, caminhava frequentemente ao redor do cinema, parando os recepcionistas de vez em quando para oferecer-lhes uma bebida de sua taça. O líquido dentro era translúcido e parecia para todos os efeitos água limpa. De alguma forma, sempre duvidei que fosse algo inofensivo. Felizmente, ela nunca nos forçou a beber, o que a torna uma das coisas menos perigosas daqui. Quando a gente recusava, ela compreendia e seguia seu caminho. Agora ela estava aqui. Você vai aceitar meu cálice hoje? Ela disse, quase sussurrando. Sua voz estava fraca e triste. Era quase uma memória muscular naquele momento, aprimorada por dezenas de encontros com ela. Mas minhas palavras ficaram presas na garganta quando percebi que ela não estava olhando para mim. Ela estava falando com David. Ele ficou quieto por um segundo e disse: Eu vou. David, o que você... Comecei a dizer confuso. Ele me cortou. Isso tem que ser feito, Shaw. Não há outra maneira de impedir o que está por vir. Ele se voltou para a senhora de preto. Faz tanto tempo. Ela sorriu e passou a xícara para ele. Beba. David pegou o cálice. Ele hesitou por um momento. Seu rosto endureceu de repente. Ele bebeu em um gole rápido e então engasgou. Tropeçou e deixou cair a xícara no chão, se apoiando em mim, que quase caí com seu peso repentino. Seu rosto estava pálido. Ele tossiu e manchas vermelhas caíram no chão. Você pagou o preço, a senhora sussurrou. Sim, David respondeu, tremendo com mais tosses sangrentas. Agora pague a sua parte do acordo. Ah, é verdade. O que você quer saber? Ela sorriu. Eu procuro uma maneira de impedir a Sala 3 de se libertar. David estava escolhendo suas palavras com cuidado. Ele parecia só ter uma chance de falar. A senhora franziu a testa. Você não vai gostar da resposta. Ela sussurrou. Tem certeza de que é isso que deseja saber? Tenho certeza. David sussurrou com os dentes cerrados. Uma fina trilha vermelha descia do canto de sua boca. Conte-me. A senhora se inclinou para a frente em seu ouvido. Sussurrou palavras que espero nunca ouvir. Então ela endireitou as costas novamente. Nosso acordo está completo. Adeus, David. Ela se virou e se afastou de nós, como se nada tivesse acontecido, desaparecendo vagarosamente. David se virou para mim. O sangue agora pingava do canto de seus olhos também. O livro preto caiu de seus dedos. David, o que você fez? O que está acontecendo? Eu gaguejei.
O que ela te disse? Tive que me inclinar para a frente para ouvir sua resposta. Sua voz enfraquecendo a cada palavra. Vá para a cabine de projeção, Shaun. Ligue todos os projetores, faça isso agora, rápido. O comando em seu tom era absoluto. Corri para a cabine de projeção. Rapidamente liguei todos os interruptores, passando de projetor em projetor. O zumbido das máquinas interrompeu o silêncio. Por mais vazio que estivesse, agora havia um filme passando em todas as salas do cinema. Eu percebi o que David estava fazendo. Tarde demais, mas percebi. Corri de volta para o saguão, subindo as escadas da cabine. Eu precisava chegar a tempo, eu precisava. Ele não estava mais na frente do escritório. O livro preto estava aberto, caído no chão. O único indicador que David tinha estado lá. Corri até ele e olhei ao redor do saguão. Claro, David estava parado diante da sala 3. Sua mão na maçaneta. Ele olhou para mim, sangue em seus olhos. David, não! Gritei. 13 anos, Shaun. Use-os bem. Ele disse para mim e sorrindo abriu a porta. A escuridão do outro lado era absoluta. Toda a luz parando no segundo que atingiu o batente da porta. David não hesitou. Ele deu um passo à frente e fechou a porta atrás de si. Eu fiquei parado, congelado. Ele se foi. Houve um estrondo e o chão estremeceu. A porta da sala 3 sacudiu em sua moldura, enquanto o que quer que estivesse lá dentro pressionava as paredes ansioso para escapar. O que quer que David tenha feito, seja o que for que seu sacrifício tenha realizado, ele parou a sala 3 e ganhou mais tempo. O estrondo diminuiu. A porta parou de tremer. Houve silêncio. Um farfalhar de páginas abaixo atraiu meu olhar. Eu olhei para o livro aos meus pés. Estava aberto na última página. Havia apenas uma frase, escrita em tinta preta. Regra número 12. Você agora é o gerente. Até a próxima. Obrigado.